Olha só, um desafio para você que gosta de ciclismo, hein? 6 horas de desafio. Um desafio que está sendo proposto para, olha aí, 6 horas de desafio, isso aí é no Araxá. Os ciclistas, vocês sabem, aqui na cidade de Teresina tem aumentado, né, a quantidade de pessoas que gostam do pedal, gostam de pedalar. E aí esse desafio ajuda a exercitar essa prática em um ambiente muito gostoso, que é aquela região ali, que fica ali nas imediações entre José de Freitas e Teresina, aquela região, e Santa Teresa, exatamente. E lá no Araxá tem um espaço para você fazer 6 horas de pedal. Eu, particularmente, que gosto de pedalar, não aguento fazer 6 horas. Mas quem aguenta, faz. E, claro, existem muitas regras, aí pode revezar, pode pedalar em companhia com alguém. Mas tem umas pessoas que vão fazer o desafio de 6 horas, sem dúvida nenhuma. Eu estou com um deles aqui. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, como é que vai? Sim. Estou aqui com o Henrique Andrade, ele que é ciclista, gosta do pedal, é youtuber e também é economista. Mas como é que pode? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho dessa história, Henrique. Sim. Você era um economista. Eu sou formado em administração de empresas, mas eu sempre fui mais para a área de finanças. E eu me formei, comecei minha vida profissional indo para essa área. Eu sou de Brasília, mas eu passei num processo seletivo para trabalhar numa empresa de consultoria financeira em São Paulo. Aí eu mudei para São Paulo, como eu sempre fui do esporte. São Paulo não é uma cidade tão convidativa assim para o esporte. Apesar de alguns parques. Né? Exato, mas principalmente para o ciclismo, que depende de trânsito, etc., é um pouco complicado. Mas acabei não dando muito certo com a vida corporativa, digamos assim, esse mundo financeiro competição. E tal. E resolvi voltar para Brasília para investir num sonho, que seria trabalhar com o ciclismo de alguma forma. E aí tudo isso ficou para trás, agora o ciclismo é a sua vida. Exato. E a partir daí, como é que você começa a trabalhar e a viver o ciclismo? Inicialmente, o projeto, eu tinha um dinheiro guardado, um certo patrimônio, enfim, e eu falei, bom, vou montar uma loja virtual. E na época, as estratégias de marketing de se montar uma loja virtual era você montar um site de conteúdo para que você atraísse pessoas para depois você direcionar as pessoas para a sua loja virtual. Certo. Aí eu montei o site de conteúdo, começou a dar certo, começou a ter audiência, o projeto da loja virtual começou a ficar um pouco mais de lado. E aí já tem 10 anos que o conteúdo começou a dar certo, começaram a aparecer anunciantes e daí se desenrolou. Seguiu. Exato. Olha, esse vídeo que nós estamos vendo é do canal do Henrique Andrade. E aí você está fazendo o quê? Uma espécie de downhill, é isso? Na verdade, esse vídeo especificamente, eu estou falando sobre o atual campeão mundial de cross-country, que é os cara que está na bicicleta que está com a câmera. Certo. E eu estava falando justamente sobre os tipos de treino que ele faz durante o off-season dele, que é quando encerra a temporada ele vai iniciar uma próxima temporada e ele muda um pouco a especificidade de treinos dele. E aí ele começa a treinar especificamente descidas mais técnicas, esse tipo de coisa. Então essa imagem que está aparecendo aí é relacionada a isso. Eu chamei de downhill, que é o cross-country. Como é que se diferenciam as categorias ali do ciclismo hoje? Bom, as principais categorias que você tem o cross-country olímpico, que é aquele último circuito que estava ali, inclusive era o circuito de Tóquio, que vai ter agora as Olimpíadas de Tóquio. É um circuito fechado, entre 5 e 6 quilômetros, no qual você fica dando voltas. Você tem o cross-country normal, que não necessariamente é um circuito, você percorre distâncias mais longas. Você tem o enduro, que são competições no qual você só cronometra as descidas, mas você faz o percurso inteiro pedalando. E você tem o downhill especificamente, que você tem um trecho de descida, sei lá, de 1 quilômetro, e aí quem descer mais rápido aquele percurso vence, só que a subida é feita geralmente por um resgate, ou você vai de caminhão, ou você vai com um teleférico, alguma coisa assim. Então, as 4 principais categorias do mountain bike hoje são essas. Aí você tem mais ciclismo de estrada, triatlo, enfim, o ciclismo é uma modalidade muito abrangente, tanto que até em Londres, quando teve as Olimpíadas de Londres em 2012, a Inglaterra focou muito no ciclismo, porque o ciclismo é tipo ginástica olímpica, assim, que você tem uma quantidade de medalhas muito grande disponíveis dentro de uma mesma modalidade. É uma forma de você enriquecer o quadro de medalhas, treinando a turma para o ciclismo. Agora, qual é o canal? Ele trata especificamente de técnicas para quem vai começar? Trabalha mais essa ideia da cobertura dos grandes atletas? Como é que vocês têm focado a abordagem? Assim, o
O Pra Quem Pedala ele é focado no ciclismo como esporte, o ciclismo competitivo. Porque você tem o ciclismo como mobilidade urbana, ciclismo, enfim, outras formas de se andar de bicicleta, digamos assim. Então, a gente foca muito nessa parte de tentar levar ao máximo de conteúdo, tanto para quem está começando, quanto para quem já começou, gostou e quer evoluir um pouco, e quanto para quem é avançado. Eu sou competidor, eu vim do ciclismo de competição mesmo, então eu tento, como nós produzimos vídeos todos os dias, a gente tenta variar bastante o conteúdo para tentar trazer o conhecimento para todos os espectros. Exatamente. Exatamente. Então tem a parte de cobertura de eventos também, mas a parte grande mesmo é essa de tentar trazer informação, desde notícias de eventos fora e tentar abranger o máximo de conteúdo possível. E não tem nada melhor para motivar o esporte do que ver a performance dos grandes atletas, né? É uma coisa que motiva muito a praticar o esporte, que eu acho que é o grande interesse também nesse desafio 6 horas. Você vai participar do desafio também? Vou participar. Fiquei feliz que são 3 horas de dia e 3 horas de noite. O calor aqui é complicado, mas eu acho... E o que é que muda quando você compete 3 horas de dia, 3 horas à noite? Qual a diferença de estar pedalando à noite ou de dia? À noite, eu particularmente gosto, você tem alguns desafios a mais com relação à técnica, porque a questão da visibilidade reduzida, mas... Você diminui a velocidade nessa proporção também, não? É engraçado, porque quando você pedala à noite, ao mesmo tempo quando você tem menos visibilidade geral, você também foca um pouco mais a sua atenção, porque você tem aquele foco de luz da lanterna da bicicleta que foca num determinado ponto, então a sua atenção fica muito concentrada ali, você não tem tanta coisa para te tirar a sua atenção, você fica mais concentrado. Eu acho bom, você tem o alívio do calor, porque realmente o calor aqui ele é bem forte. Eu sou de Brasília, Brasília é quente, mas não tanto quanto aqui, essa umidade aqui é muito pesada, então você sua muito, você tem muitas vezes problema com câimbra, então uma prova como essa de 6 horas, se você for fazer para fazer as 6 horas mesmo fazendo força, é difícil você ficar 6 horas num calor tão intenso. O que eu acho legal desse formato de 6 horas é que, como a prova tem um pouco desse viés de confraternização, ele é interessante porque fica meio que ao seu critério. Se você quer fazer as 6 horas fazendo força, você pode fazer. Se você quiser fazer as 6 horas fazendo um pouco menos de força, você pode fazer também. Então fica meio que a critério do cliente, assim, o quanto que ele quer pedalar. Bom, olha, e as inscrições ainda é possível fazer, né? É só você fazer através do WhatsApp do Araxá Bike. Então você pode fazer ainda a inscrição no Instagram. Você pode acessar o Instagram do Araxá e aí você vai ver todas as informações para fazer a inscrição nesse desafio de 6 horas. Mas eu não aguento pedalar 6 horas. Como é que pode fazer? Reveza? Ou você faz isso, porque as 6 horas é o tempo limite. Você pode, sei lá, pedala 2 horas, descansa 1, pedala mais 2 horas. O objetivo é confraternização. Exatamente. Não existe uma distância mínima que você tem que percorrer. Então você pedala o tanto que você quiser dentro daquele intervalo. Se quiser parar, descansar, revezar com outra pessoa, enfim. Aí fica a seu critério. São 6 horas para você pedalar, entre tarde e noite. É um desafio maravilhoso. Ali vai ter banda, vai ter a turma lá, os covers do Iron Maiden vai estar tocando lá. Vai ser um negócio maravilhoso lá no Araxá. Eu quero agradecer, foi um prazer conhecê-lo. Prazer. Sucesso sempre, viu? Eu que agradeço. Olha, aliás, o canal no YouTube é Pra Quem Pedala. Então você pode ver lá o Henrique Andrade comandando Pra Quem Pedala no YouTube. Muito obrigado. Muito obrigado.